Olá, meus queridos, minhas queridas. Estamos começando o nosso 11º episódio, nosso episódio número 11. Eu sou André Vieira, especialista em mente e comportamento humano. Eu sou Fábio Bogo, filósofo, psicólogo e professor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, um assunto que sempre levanta questões. Nós vamos falar sobre bullying versus a tradicional zoeira. O que é bullying, o que é zoeira, o que é piada, o que é ofensa. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho o papo em cima disso, né, Fábio? É isso aí. A gente, assim, até contando um pouquinho dos bastidores, se debateu um pouquinho com um recorte específico desse tema, né? Porque teria muito para a gente conversar sobre zoeira, piada, humor e como lidar com humor, né? E a famosa pergunta aí que virou, assim, o fantasma, né? Das discussões sobre o politicamente correto, sobre, né, qual o limite do humor. Eu acho que isso vai ficar para um outro cast, porque hoje a gente tem uma discussão que rende muito e que pode enriquecer bastante a nossa compreensão só sobre bullying e assim, o que acontece quando a gente usa muitas vezes o humor para, né, para finalidade de destruir o outro, ou a reputação, ou a presença física do outro, né, com o bullying. E às vezes não tem nada de engraçado, às vezes não tem nada a ver com a zoeira, né? Então a gente vai tentar conversar um pouco sobre o bullying especificamente e como ele se articula, né, nos nossos grupos com os quais a gente convive. Exatamente. Vamos então começar tentando definir, dar uma definição mais ou menos do que é o bullying e como que isso se difere daquela brincadeira normal que a gente tem em grupos de amigos, né? É bem comum é bem comum na cultura de todos os países, basicamente, em especial na cultura dos grupos masculinos entre os homens. É muito comum ter aquelas pequenas ofensas retóricas que a gente chama, né? Que ofensa retórica é o quê? É aquele negócio de seu cabeçudo, seu orelhudo, seu corno, seu alguma coisa. Os homens meio que se tratam assim, é uma forma cultural deles se tratarem com, como eu disse, ofensas retóricas, né? Retórica quer dizer que é uma ofensa, mas você não tem realmente a intenção de ofender o outro. A ideia é que seja levado na brincadeira. E o problema acontece quando essa ofensa deixa de ser retórica e passa a ser intencional, mesmo que com uma maquiagem de humor, com uma maquiagem de brincadeira, mas ela passa a ser. Ela deixa de ter aquele caráter retórico e passa a ser uma coisa que realmente ofende, e a pessoa, sabendo que ofende o outro, continua fazendo. Né? Como o Fábio falou, nem sempre é com um tom de humor, mas na maioria das vezes nem sempre é com crianças e adolescentes, às vezes é com adultos também. Né? Isso acontece nas empresas, acontece nas redes sociais. Isso acontece com qualquer um, basicamente, né? Acaba, de uma maneira ou de outra, sofrendo um pouquinho com isso em algum ponto da vida. Né? O que define o bullying são essas três coisas. Né? É uma ação repetitiva, ou seja, não é uma brincadeira pontual que eu fiz uma vez, é uma brincadeira que se repete a toda oportunidade que tem de se fazer uma brincadeira. Se faz uma brincadeira pejorativa, uma brincadeira ofensiva daquele mesmo assunto, aquela mesma brincadeira repetitiva, né? Ela é intencional, como eu disse, ela não tem um caráter de brincadeira, de ser só uma zoeira, ela realmente tem a intenção de rebaixar o outro, de diminuir, de ofender o outro. E ela muitas vezes é agressiva e de caráter intimidatório. Né? Tem uma figura de intimidação, de rebaixar o outro. Né? O bullying ele é mais ou menos um jogo de poder. É um jogo onde eu quero rebaixar o outro para que eu possa me sentir por cima, para que eu possa me sentir elevado, para que o meu valor esteja acima dos outros, eu tenho que diminuir os outros. Ao invés de aumentar o meu valor pessoal, o meu esforço é focado em diminuir o valor dos outros para que eu possa ficar por cima. Infelizmente tem gente que pensa assim, e é um pensamento que serve de base para a ação do bullying, né? Eu acho que, assim, fundamental para a gente fazer, né, a discussão, para a gente iniciar essa discussão, sobre traçar a linha, né, entre que tipo de abuso de poder ou que tipo de exercício de poder coercitivo, né, e vexatório
é bullying e que tipo, né, é assim, parte de uma estrutura tóxica, porém normal e naturalizada das pessoas se relacionarem, né? Grupos se relacionam dessa maneira, muitas vezes porque lhes falta repertório para se relacionar de uma outra maneira, né? Não violenta ou não intimidatória, né? Então, assim, tem um jeito dos grupos operarem, funcionarem, que é desse modo, assim, que né, pequenas disputas sociais de poder em que se cria essa necessidade de que para você garantir o teu status, para você garantir a tua legitimidade naquilo, você precisa estar alguns degraus acima do outro. E isso é primevo, né? Isso é primitivo, assim, sabe? É coisa de búfalo, sabe? Búfalo que exerce dominância e manifesta dominância sabe? Com cabeçada nos outros e, né? E mamíferos em geral, né? que quem estufa mais o peito, quem demonstra mais imponência, né? Conquista um lugar de autoridade, seja o alfa do grupo, sabe? E a gente traz isso para a sofisticação das nossas relações humanas por essas relações tóxicas, né? Então acho que é legal por isso que tu citou grupos de homens principalmente, né? Isso é comum, e crianças e adolescentes. Por que a gente está colocando homens em geral ao lado a lado desses outros grupos de crianças e adolescentes? Porque se a gente for parar para analisar, a gente vai se deparar inevitavelmente com a fragilidade da condição do homem, né? Da condição masculina, que quanto mais revestida de uma casca, né, de uma casca de imponência, mais revela que você não está seguro contigo mesmo, né, e que você não está assim em paz com a tua própria presença, com a tua própria existência, né? Esse é um dos motivos pelos quais a gente precisa ficar se defendendo da ameaça do outro. E como é que a gente se defende? Destruindo o outro. Afinal, melhor defesa é o ataque, e aí a gente ataca os outros do grupo para, né, assim, antes que sejamos atacados, antes que nosso lugar de social, nosso lugar de poder seja destituído, né? Então, tudo isso, eu não estou falando de bullying, eu estou falando da famosa zoeira, que a gente está tentando diferenciar do bullying, né? Essa zoeira para com o outro, né? Assim, essas brincadeiras tóxicas, né? Elas são características de grupo. Depois, mais para frente no nosso papo, a gente vai poder falar sobre o fenômeno do bullying de fato, né? Porque, assim, e é uma coisa diferente, porque aí a gente tem formações psicológicas específicas, toda uma biografia de um sujeito que leva ele a agir como um bully, né? Não o bullying, né? Porque lá, se a gente for pegar a origem da palavra do inglês, bully é um termo, né, em inglês para valentão, né, o famoso valentão da escola. E aí esse termo, né, o bullying, né, o ING, o gerúndio, começou a ser adotado aí de umas décadas para cá, para dar nome para esse fenômeno, que antes não tinha nome, antes era só implicar na escola, era só assim ser zoado na escola, né? Aqui em Joinville a gente falava tira-palha, né, André? Não sei se é do tempo do tira-palha. Sim, tira palha, tira sarro, né? E aconteceu com todo mundo, né? Aconteceu na nossa geração, pelo menos, aconteceu, assim, mais cedo ou mais tarde, você vai ser zoado na escola, vão tirar palha de você por uma roupa que você vestiu, por uma coisa que você falou, né? E assim, às vezes foi parcialmente responsabilidade sua, assim, porque você disse a coisa errada na hora errada, vestiu a roupa errada no momento errado. Agora, muitas vezes, não tem nada que você possa fazer, né? Muitas vezes, assim, é absolutamente injusta essa brincadeira. Ah, eu fui zoado pelo tamanho da minha cabeça, por exemplo, né? Eu era cabeçudo, eu era magrão na minha infância e eu tinha cabeça grande. Então, eu era o cabeção, né? E todos os nomes derivados vinham daí, né? Então, assim, essa foi a minha. Cada um tem a sua história, né? E aí eu não posso chamar isso de bullying, sabe? Eu não posso dizer que eu sofri bullying, né? Porque eu tenho essa preocupação agora falando como profissional, né? Como psicólogo
que atua dentro de uma escola. Assim, se a gente chama qualquer coisa de bullying, se a gente coloca qualquer um desses fenômenos que eu estou caracterizando aqui nessa minha fala dentro do balaio do bullying, a gente perde a noção do que é o bullying real. Porque essa zoeira, né, é algo que a gente pode entrar dentro de uma turma e fazer uma conversa em grupo, né, e assim, olá pessoal, olá galera, turma, tal, né, quinta série B. Dei um chute aqui, né, e chutei a quinta série só por, hipoteticamente, né, quinta série B. Vamos sentar aqui, vamos conversar sobre qual é o modo que nós estamos nos relacionando, por que a gente está precisando apelar para esse tipo de piadinha, para esse tipo de humor, e dá para fazer diferente? Vamos tentar construir diferente. Isso é uma coisa que se resolve coletivamente, né? É um modo de se estruturar aquela relação daquele grupo, aquela turma. Um bullying é quando você tem 40 numa sala e acabam, assim, a sensação fica que são 39 contra 1. Aquele 1 não tem como se defender e ele não só é excluído ou rejeitado do grupo, como ele é ativamente vilipendiado, violentado dentro daquele grupo, do qual ele é obrigado a participar, né? Porque a escola é compulsória, né? É obrigação por lei você estar na escola. Então, você vai ter que ir amanhã de novo para aquele mesmo grupo, para aquele mesmo lugar, e no outro dia também, e no outro dia também. E aí, pensa como que é a experiência de todo dia você tá indo lá, e assim, as pessoas olham para você com um olhar de desprezo e rejeição, os seus colegas, os seus pares, né? Olham para você como um alienígena, como um excluído daquele... Ou alguém que é, assim, para estar autorizado, né, o desrespeito. Não, a gente não pode desrespeitar os colegas, mas aquele ali é o zoado, né? Aquele ali é o saco de pancada. Esse fenômeno, ele é comum demais para ser aceitável, mas ele não é o que mais frequentemente acontece nas escolas. Tá? Então, quando isso acontece, precisa ligar o alerta dos responsáveis, dos adultos, dos professores, dos pais, né, da comunidade de responsáveis ali. A gente precisa ficar muito ligado para que, né, quando isso acontece, porque causa, assim, traumas, feridas terríveis e até irreparáveis no desenvolvimento psíquico de um indivíduo. Você passar anos da tua vida, um período da tua vida, sendo, assim, rejeitado pelo único grupo social que você tem, que você, né, frequenta e convive diariamente. E como é difícil reparar isso depois de adulto, né? Uhum. A pessoa cria aquela crença na cabeça dela, passando por essa fase que, como tu sempre comenta, né? A adolescência é aquela fase da construção ali da personalidade adulta, da pessoa passa por essa fase ali, né? E se nessa fase tu é constantemente atacado e o teu valor é constantemente reduzido, tu começa a acreditar que realmente o teu valor é pouco, que realmente você é diferente, que você é estranho, que você não tem o mesmo valor que os outros. É uma crença que fica enraizada, que ali se reflete no futuro, na vida profissional, nos relacionamentos. Assim, o impacto disso é muito grande, assim, ao longo tempo, né? A longo prazo, assim, né? Tem um psicólogo, né? Que ele é um dos clássicos da psicologia, ele é muito lido, né? E é o Erik Erikson. Ele traz uma teoria, né, do desenvolvimento que, claro, ele não foi o primeiro a falar de desenvolvimento psicológico, mas ele foi um teórico fundamental porque ele criou a teoria do ciclo vital, né? Então, ele conseguiu caracterizar qual é a crise específica de cada momento da vida, desde o bebezinho até a velhice, né? Então, assim, qual é a crise que um indivíduo precisa superar quando ele tem 1 aninho de idade, bebezinho? Qual é a crise que ele precisa superar, né, e resolver lá com 7, 8 anos? E aí depois, na velhice, na maturidade, também tem uma própria, né, que seria assim, como fazer ali a avaliação da vida, avaliação retrospectiva da tua vida e deixar algo para as próximas gerações, né? Isso seria lá na velhice. E aí, falando, por exemplo, especificamente da adolescência, que é o período crucial aqui para a gente falar de bullying, né? Essa infância tardia ali dos 8, 9 anos até meados da adolescência, lá pelos 15, 16, né? Esse é o período crítico
do efeito do bullying na formação do sujeito. Porque a crise da adolescência é a de construção da tua identidade, e isso é feito pela relação com os teus pares. Isso é feito pelo convívio, pela tua vivência com os teus outros colegas. Então, a criança já passou por aquele período em que o pai e a mãe eram os heróis, isso já caiu por terra, né? O pai e a mãe já são pessoas bem reais, né? Pé no chão, inclusive, muitas vezes é um momento do conflito, né? Da revolta com o pai e com a mãe, não precisa ser assim, mas quando acontece, é tipicamente nesse período da adolescência que acontece, né? A negação de tudo que é valores paternos e maternos. E aí, onde é que eu vou encontrar a alternativa dos meus valores, dos meus pilares de construção identitária? Nos meus colegas, nos grupos, né, com quem eu convivo. Então, assim, o bullying é particularmente danoso nesse momento da vida, porque é quando, primeiro, os indivíduos nessa idade estão mais cruéis, já têm um domínio da linguagem suficiente, saber o que dói e o que machuca no outro, fazem uso instrumental. Então, a tua definição de bullying lá no começo, né, André, foi muito certeira, porque, assim, o componente de intencionalidade é intencional. Eu não estou fazendo isso só porque é por sem noção, só porque eu acho que vai ser engraçado. Não, eu quero deixar o outro machucado, porque com isso eu cresço. O outro perde o lugar e eu ocupo o lugar dele. Eu que faço a zoeira, no caso, né? Eu tô me colocando no lugar de quem zoa e não de quem é zoado. Então, eu faço isso porque, por oposição, por assim, contraste de negativo, o outro é tudo aquilo que não presta, logo, obviamente, eu sou o que presta, né? Se eu sou o que aponta o dedo, se eu sou o acusador, eu rejeito tudo que o acusado significa. Então, assim, você é o cabeçudo, você é o zoado, blá, 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 blá. Se eu sou o cara que denuncia isso, fica implícito que eu sou bonito, legal, interessante, né, socialmente valorável. Para isso que o bullying não, né, vamos diferenciar, para isso que essa zoeira tóxica serve, tá? Então, assim, esse é um modus operandi típico dessa fase. E justamente quando as pessoas usam esse expediente, né, os colegas, os jovens, as crianças, adolescentes, usam desse subterfúgio, é justamente no momento em que o outro está mais suscetível. Dificilmente um adulto vai ficar tão abalado por causa de um bullying, né, ou de uma zoeira como essa, assim, sabe? Ele vai ter, talvez, instrumentos sociais para revidar, para, né, mandar o outro tomar naquele lugar, ou não dar bola, ou escolher melhor as suas companhias depois que você passa anos e anos nessa prisão, né, que chama escola. Você ganha uma certa liberdade, talvez, né, de escolher o teu grupo de amigos, escolher as pessoas com quem tu quer conviver. E a gente tem bullying no local de trabalho também, mas é um saco também, sabe? Mas a sensação que dá é assim, cara, eu já passei por isso na escola, adulto, barbado, marmanjo, vai fazendo bullying ainda no local de trabalho, né? Parece uma coisa extemporânea, assim, sabe? Parece que, cara, já passou o momento da vida da gente fazer isso, né? Tem um momento de fazer besteira, pisar na jaca, ficar bêbado, né? Que é o momento ali da entrada da vida adulta, sei lá, né? Tem momento de cometer todos os erros da vida. Cada etapa da vida tem o seu erro típico, né? Casar com a pessoa errada, sabe? Tem todo esse tipo de coisa. E assim, o bullying, ele é o erro típico do adolescente, né? E com criança pequena, funciona de outro jeito. A criança não tem ainda ela pode até ter crueldade, a criança pode ter crueldade, né? Sabe mentir, criança pequena mente sim, engana sim, dissimula, né? Dedura o amiguinho, faz tudo isso. Se exibe, fica exibida. Eu tenho a bola, você tem a bola, né? Criança pequena tem isso. Mas eles ainda não têm a sofisticação, né? Para conseguir fazer o bullying, fazer essas zoeiras
e resolve de outra maneira. Os conflitos sociais ali da criança pequena, eles resolvem de outra maneira. Eles batem no amiguinho, chutam o amiguinho, depois o amiguinho chora contra a professora. Então é outro fenômeno que acontece, sabe? Quando a gente vê bullying acontecendo com criança de 5, 6 anos, a gente fica muito surpreso, é muito estranho isso, porque tá precoce. Quando a gente vê isso acontecendo na idade adulta, tá extemporâneo, tá? Tipo, já passou do tempo, cara. Ninguém aqui mais tá, sabe? Ninguém é moleque pra ficar praticando bullying com o colega de trabalho. Então, tem um momento típico. Tem um momento típico pro bullying acontecer na vida e pra ele deixar, né? Então, assim, nós já constatamos, a psicologia já constatou essa coincidência e a gente já entende que é isso que faz o bullying ser tão crítico, um problema tão crítico. E assim, já faz algum tempo que a gente percebe, né? Quem pensa a infância, a adolescência, a educação, né? O contexto escolar, já conseguiu mapear esse fenômeno. Ele acontece nessa idade, com esse público, nesse lugar que é a escola. Interessante isso que tu falou das fases da vida ali, que realmente acontece do cara passar por essa fase da vida e depois assim ele passa por uma adolescência onde ele sofre bullying e depois ele chega numa fase adulta onde ele quer descontar isso nos outros, né? Ele leva isso pra frente e vira aquela corrente do mal e ele vira o abusador depois quando fica adulto, né? Ele que vira o bully, né? É interessante que acontece isso, a pessoa não passa... Isso é até um assunto interessante, talvez, pra gente abordar em um outro momento, em outro cast, essa questão de não conseguir passar para a próxima fase da vida, assim, sabe? Para conseguir fechar aquele ciclo e seguir pro próximo ciclo, assim, né? É uma dificuldade que eu acho que todo mundo tem, alguns na hora certa, né? Na hora certa de fechar o ciclo e seguir em frente, outros precoces, como tu falou, outros mais tarde, mas todo mundo tem essa dificuldade de fechar esse ciclo e passar para a próxima fase da vida. E quando a gente não fecha direito, acontece essas coisas, né? O cara passa daquela fase da bebedeira e da rebeldia dos primeiros anos da vida adulta, o cara se casa com a pessoa errada, como tu disse, e arrasta isso pro resto da vida, o cara se vive em drogas, ou então o cara vira um crianção que nunca cresce, né? Tem a síndrome do Peter Pan, que o pessoal fala, né? Que o cara, apesar de crescer, continua sendo criança. Cresceu só fisicamente, assim, o corpo é de adulto, mas a mentalidade continua sendo de criança ou de adolescente. E o que significa ser criança nesse sentido, né? Carregar para a vida adulta esta forma de se afirmar socialmente, né? Por quê? Qual é que é o objetivo da gente, né? Assim, como que se resolve a crise da adolescência de formação de identidade? É você formar um conjunto claro de valores, de interesses, de assuntos que você gosta, conhece, né? E habilidades, competências, juízos, opiniões. Então, tudo isso que compõe a nossa identidade, a nossa vida subjetiva, sabe? Então, assim, chega um ponto em que não é mais necessário você, assim, usar o outro como escada, né? Não é mais tão necessário. Esse é o ideal de uma resolução madura da crise da adolescência, diz o Erikson. Você aprende o que te identifica, você, né, começa a gostar de coisas. A gente aqui, né, gosta eu e tu, né, André? Gostamos de filmes, séries, né? Nerdices em geral. E aí a gente consegue, né, assim, garantir o nosso status, né, garantir a nossa legitimidade social por aquilo que a gente sabe produzir, por aquilo que a gente domina, conhece. E o ideal é que, né, a gente não precise ficar depreciando o outro, porque isso é um expediente típico de quem ainda não está plenamente seguro das suas cartas na manga, sabe? Então, eu só vou conseguir ocupar o meu lugar quando eu destronar o outro do lugar do outro, né? E isso é algo que a gente faz enquanto a gente ainda não aprendeu que lugar é o nosso, não tem o nosso território de existência muito bem definido, né? O nosso mundo interno ainda não está muito bem construído, muito bem populado, muito bem, né, assim, mobiliado, vamos chamar assim, né,
nossa casa interior, né? Não tá com a mobília toda pronta ainda. Depois que a gente tem a nossa mobília, os nossos interesses, as coisas que a gente curte, gosta de fazer e domina e manda bem, né? É nisso que a gente vai se apoiar e se sustentar para viver a nossa vida, né? E para despertar o interesse das pessoas, para que as pessoas olhem para a gente de uma forma, né? É o nosso, sabe, né? Assim, o nosso carisma, o nosso je ne sais quoi, né? Saber conquistar a apreciação do outro, né? Sem ter que destruir ninguém para fazer isso, é um sinal de maturidade. E aí o crianção é o cara que nunca aprendeu a fazer isso. O crianção é um eterno inseguro. É um eterno, né? Assim, uma alma pobre, no sentido mais artístico, estético da coisa. Uma alma pobre de referências, pobre de desdobramentos, de cultura, de conhecimentos, sabe, de brilho, né? Eu não estou dizendo aqui no sentido moral necessariamente, mas no sentido de estético, de experiência, né? Faz sentido isso, André? Faz total sentido. E é muito triste a gente ver uma pessoa nesse ponto, porque essa mesma pessoa que não desenvolveu esses valores da fase adulta, ela pode tanto se tornar, se atendo aqui, ela pode dar 1 milhão de desdobramentos isso, né? Eu vou citar o caso de um conhecido meu, não vou citar nomes, né, mas um conhecido meu, ele já estava lá na linha dos 45 anos e ele era visivelmente uma criança. Eu analisava o comportamento dele e eu via um moleque de 12 anos, cara. E as consequências para a vida dele era, primeiro, ele transformava a vida de todo mundo no inferno, porque era um moleque de 12 anos no corpo de um cara de 40 e vivia numa dependência, bem disso que a gente estava falando, de tentar desvalorizar outros para poder se deixar acima. E era uma coisa sistemática. Ele fazia isso com chefes, ele fazia isso com professores, ele fazia isso com professores na vida adulta, com treinamentos que ele recebia, com colegas de trabalho. Todo mundo que parecia para ele que fosse um pouco acima dele, imediatamente vinha uma campanha para derrubar, de bullying e tal. E era um cara já, como eu falei, na meia idade, já 45 anos, né? Com um casamento também fracassado, mas que ele insistia em sustentar indefinidamente. E era muito triste ver isso, cara. Eu não sentia... eu sentia pena, né? Uma coisa assim que a gente até tentava ajudar, mas é muito difícil, assim, tirar o cara dessa situação, né? Existem caminhos para você trabalhar isso, mas é muito difícil para você tirar o cara dessa situação. E esse mesmo cara, esse mesmo cara não, outra pessoa nesta mesma situação, qualquer pessoa nessa situação, ela pode se transformar nas duas coisas, no cara que faz o bullying e no cara que sofre o bullying na fase adulta, né? Porque se duas pessoas assim com essa deficiência se encontram, automaticamente um vai ser o bully, um vai ser o abusador, outro vai ser o abusado. E aí a gente tem uma coisa que é um pouco mais rara do que na escola, mas a gente tem bullying na fase adulta, dentro de empresas, nas redes sociais, dentro de grupos de amigos. Para uma pessoa que tem um valor muito baixo, ela não acredita que ela tem valor para ter mais do que aquilo. Então ela se submete àquele grupo, mesmo que o grupo faça mal a ela se submete a uma relação, mesmo que essa relação faça mal a ela, se submete a essas coisas porque o valor, a autoestima, a insegurança dessa pessoa é muito grande. Ela acha que aquilo é o que ela merece, aquilo é o que ela tem, né? Aquela questão de crença de merecimento que os coachings falam, a torta e a direita, é mais ou menos isso, assim, né? A pessoa não acredita que ela tem poder para ter mais do que aquilo, para exigir mais do que aquilo do mundo ou do círculo social dela. Então ela se limita a aceitar aquilo ali. E a gente tem duas figuras ali que estão fadadas a ficar infelizes indeterminadamente até que isso mude, né? O bullying, ele é denotativo de uma infelicidade, né? Ou de que algo está errado ali dentro. E aí a gente pode, então, falar não só desse jeito normal, né? Normal não quer dizer saudável, né? Mas normal de funcionar, e passar para o bullying, de fato, né? Ele indica que alguma coisa está errada, né? Você está ali... tem algo que precisa ser olhado
na história do cara que pratica bullying, né? Ou do cara que leva esse comportamento da infância e da adolescência para a vida adulta, né? Tem algo que não se resolveu bem e que ele precisa descontar. Então, ou ele tá, como tu disse, né, reproduzindo um ciclo de violência, e aí fica nessa lógica, sabe? Assim, até voltando para isso, pegando esse gancho que tu trouxe, né, de dois adultos que têm esse mesmo padrão, e aí os dois fazem bullying. O que acontece quando a faca que corta tudo encontra a corda que nunca arrebenta, né? Já tem esse paradigma, né? A gente pode fazer um cast, já fizemos um sobre o paradoxo de Teseu, e vamos fazer outro sobre isso aí, né? Uma unstoppable force versus unmovable object, né? O que acontece quando a força é imparável? Eu conhecia com escudo. Oi? Eu conhecia com escudo, a espada mais afiada contra o escudo mais resistente. Então, tem várias versões desse aí, né? Sim. Mas assim, vamos lá, do que a gente tá falando? O que acontece quando dois caras que operam pela lógica da humilhação alheia, do bullying, né, da depreciação do outro, se encontram? Eles vão tornar bem evidente essa versão primitiva de uma relação social, que é, assim, quem tá por cima e quem tá por baixo, quem manda e quem obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Um dos dois vai ter que botar o rabinho entre as pernas e ser o comandado, e o outro vai exercer dominância, tá? E isso é um jeito primitivo, é um jeito, assim, de quem não aprendeu a fazer acordos, fazer contrato. Eu aprendi, pelo menos, com um filme maravilhoso que o filme chama Na Natureza Selvagem, em inglês é Into the Wild. E é um cara que pega a grana dele que ele tinha e pega a estrada e vai viver sozinho, e daqui a pouco mora com os hippies, depois vai pro mato, encontra uma van abandonada, um ônibus abandonado, e começa a morar sozinho ali no mato, né? E escolhe viver livre. E aí ele acaba comendo uma fruta envenenada e morre, né? Spoiler do final do filme. E a última coisa que ele escreve no diário é a grande descoberta dele e a mensagem do filme. A felicidade só é real quando é compartilhada. A felicidade só é real quando é compartilhada. Então, felicidade que implica a tua felicidade e a tristeza do outro, tem algo de errado, tem algo que não se sustenta, né? E algo assim que é um castelo de cartas que se desmonta fácil, sabe? Né? Então, um pouquinho, sabe, uma investigação um pouquinho mais aprofundada de um cara que tá fazendo bullying vai desmontar a pessoa inteira. Vai mostrar, assim, a rede de relações que tem, né? As inseguranças que a pessoa carrega. E aí, assim, isso vai aparecer. Eu não acho nem que seja o caso de usar isso como, sabe, arma, né, contra o bullying. Não, vamos investigar tua família, vamos tentar se vingar. Não é uma questão de vingança contra o bullying, né? Contra o cara que pratica bullying, sabe? Eu acho que assim, é mais o cara que tá precisando ainda usar isso, ele precisa de orientação, ele precisa ser guiado, ele precisa ser, sabe, conversar sobre isso que ele tá fazendo, porque, né, a felicidade só é real quando é compartilhada. E quando você pratica bullying, você corta laços com pessoas que poderiam estar te ensinando coisas, poderiam estar, né, descobrindo coisas junto com você, enriquecendo experiências junto com você. Ter a nossa famosa, já virou nosso chavão, uma amizade agonística, sabe, né? Assim, em que você encontra o diferente e você cresce maior e melhor no contato com o diferente. O cara que faz bullying, ele perde essa experiência. Ele jamais seria capaz de estabelecer uma relação desse naipe, desse nível, né? E é preocupante, assim, quando uma pessoa entra num bullying, assim, que faz essa exclusão de uma pessoa. Eu vejo isso com muita preocupação quando isso acontece, cara. Quando você tem um cenário de bullying onde a pessoa tá vendo, o agressor tá vendo que a outra pessoa tá sofrendo e ainda assim continua, e ainda assim existe um prazer em ver o outro sofrer, sabe? Isso é um problema, assim, que eu considero pesadíssimo de autoestima, de valor pessoal mesmo, né?
onde tu imagina a situação, né? A gente faz uma piadinha aqui e aí, vou falar da cabeça do fulano, é o cabeçudo. Daí a gente dá uma risada, acabou. Só que aí a gente olha pro cara e o cara tá chorando. O cara tá cabisbaixo, o cara tá literalmente ofendido, assim, visivelmente machucado. E aí eu vou lá e continuo zoando o cara. Olha o valor pessoal dessa pessoa, sabe? Tipo, do cara que tá agredindo o outro. É um nível muito baixo de compaixão, assim, né? A compaixão, eu fico preocupado porque a compaixão é uma resposta natural do ser humano. Quando tu vê uma pessoa sofrendo, é um impulso natural e primitivo, cara, desde a época das cavernas. Tu vê um outro sofrendo, surge a compaixão para ajudar o outro membro do grupo. E se uma pessoa não tem isso, não tem essa compaixão de ver o outro sofrer, ver o outro chorar e não parar com a zoeira, ou com bullying, com agressão, né, que daí já não é mais zoeira, eu vejo isso bastante preocupado, eu fico bastante preocupado quando eu vejo isso. Não é um traço normal nem saudável, né? A coisa que a gente só é capaz de compaixão quando a gente reconhece a humanidade do, né? Então, assim, o mecanismo que explica o bullying é o mesmo mecanismo que explica soldados na guerra, né? Você consegue matar um soldado inimigo quando você não enxerga ele como humano, né? Você precisa enxergar ele como monstro, como outro, né? Outro com O maiúsculo, sabe? Então, priva o outro, né? Despe o outro da condição de humanidade dele. É assim que você consegue, assim que você dá conta, né? De infligir o mal sobre o outro. Então, assim, a vítima do bullying, né? Porque aí tudo bem, você tem o cara que articula o bullying, né? Vamos pensar então num contexto escolar de volta, né? Como é que um bullying acontece numa sala de aula? Você tem um ou dois ali que são os propagadores, né? Da difamação de um dos participantes do grupo. Então vamos todo mundo zoar o Zezinho. E aí os outros 30 da sala entram na lógica, ou no mínimo são coniventes porque não querem, né, não querem ser os próximos da lista, né, a sofrerem bullying, ou porque acham engraçado, ou porque também eles também de alguma forma compartilham dessa coisa de é melhor estar rindo do outro do que estarem rindo de mim, né? É melhor assim estar do lado certo do lado vencedor dessa coisa, né? E então assim acaba acontecendo de todo mundo estar zoando junto e rindo junto, mas a condição que permite isso é aquela vítima, né, ou aquele recebe, ele está despido da sua humanidade. Então ele não pode se defender, ele não tem, né, ele pode falar e ninguém vai escutar, ele não adianta ele querer retrucar porque ninguém está nem dando bola, ele não é dado o direito de retrucar, replicar, e ele não tem nem como, nem consegue. Se chegou nessa situação, é porque ele não conseguiu, sabe, firmar o pé, né, marcar o seu quadrado, marcar o seu território e dizer não, sabe, aqui você está invadindo, né, o meu limite, e deixar isso assertivamente colocado, né. A pessoa que né, entrou numa lógica de ser vítima de bullying é justamente porque ela mostrou vulnerabilidade, né. Ela mostrou vulnerabilidade e o predador ali sentiu o cheiro, né, da vulnerabilidade, sentiu o cheiro do sangue, como o tubarão que sente cheiro de sangue, e foi para cima, né? E aí, assim, essa lógica toda acontece em cima disso, né? De que, assim, não dá pra gente zoar um colega de verdade, mas aquele ali pode, porque aquele ali é zoado mesmo. A gente não para pra pensar, né? Isso tudo é inconsciente, isso tudo é não pensado. Porque se tu para pra pensar, óbvio que tu vai perceber o sofrimento do outro e sentir compaixão. Mas no bullying, isso não pode acontecer. Não pode acontecer do causador do bullying reconhecer o sofrimento do outro. A não ser que seja um caso extremo de, né, sabe, de uma sociopatia, de uma perversão, de um comportamento antissocial de fato, né? Mas na maioria das vezes é só isso. A gente enxerga o outro como alvo e é o máximo que dá pra gente ir. Não dá pra raciocinar muito. E, de novo, não deixa de ser preocupante. Não é menos preocupante por causa disso, sabe? O fato de você não estar parando para pensar, de não estar refletindo sobre
O que a atuação tá provocando no outro? Quando a pessoa. Quando não tá tão nítido assim que a pessoa tá ofendida, a pessoa só tá quieta, ou a pessoa tá, né, introspectiva, eu até concordo que pode acontecer um efeito de massa, assim, de uma turma inteira de alunos não notar que tá realmente machucando outra pessoa, assim, tirando a humanidade do outro. Mas em momentos em que. Tem momentos em que isso é nítido, né, cara? Tem momentos em que isso é nítido. E eu acho que é um traço natural do ser humano perceber, assim, a compaixão, perceber que o outro tá triste, com uma lágrima correndo, com choro, com alguma coisa assim, né? Quando chega nesse ponto, eu acho que daí já entrou nesse lance que tu falou aí de uma coisa patológica, assim, sabe? Quando o cara vê um outro chorando, uma criança, coleguinha de sala chorando e mesmo assim não para, não dá pra diagnosticar, óbvio, né? Mas eu já fico com um pé atrás, assim, aí tem alguma coisa mais pesada aí. Uhum. E aí quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a pensar o que a pessoa que está passando por isso pode fazer. A gente, possivelmente, alguém que está ouvindo a gente aqui pode estar passando por isso, ou filho pode estar passando por isso, filha, né? E que dicas a gente pode dar para essa pessoa? Como enfrentar uma situação como essa? Seria tão bom se a gente pudesse dizer assim, sabe? Não liga para isso. Muitas vezes o conselho do adulto, né? Quando finalmente ele geralmente é tarde demais, né? Geralmente o bullying já está acontecendo e já está deixando marcas, né? Na vida da criança, do adolescente. E aí a resposta do adulto é dizer, não liga para isso não é nada, né? E diminuir ou jogar debaixo do tapete. Seria muito fácil e muito bom se a gente pudesse só dizer isso, sabe? Ignora essas pessoas e, né, e segue. Mas, assim, o que eu preciso dizer primeiro, se você é responsável, cuidador, né, de alguém, do teu filho, ou professor, né, numa sala de aula, não menos cara pintada para pessoa que tem arda, sei lá, qualquer coisa assim, né? Uma coisa inocente até, sabe? E aí o outro fica super chateado, nada, né? Para você pode não ser, para a pessoa, para a criança, para o adolescente, para a vítima, aquilo é o mundo dela, de ir à aula todo dia e ter que conviver com isso diariamente, né? Então, assim, se for, né, se for uma questão de grupo, como eu falei, isso precisa ser conversado no grupo, isso precisa ser conversado com todo mundo. Para tudo que estiver acontecendo. Tá todo mundo rindo. Eu tô pensando, eu como professor, né, de uma turma de 5ª série, frequentemente acontece isso. Começa todo mundo a rir, ou então às vezes não é uma questão de rir, às vezes tem sempre tem um aluno com mais dificuldade, ou assim, dificuldade não só de desempenho, né, nas notas, tudo, mais dificuldade de se relacionar, sabe? Tem crianças que vai fazer o trabalhinho em dupla, começa uma briga, começa a reclamar, e aí ninguém mais quer fazer. Ou porque, esse menino é muito distraído, esse menino não faz nada, esse menino briga com todo mundo, esse menino, né, só faz bagunça, levanta e sai correndo. E aí ninguém mais quer fazer. E aí começa um ciclo de quanto mais a pessoa é rejeitada, mais o rejeitado se revolta e usa as armas que tem, as ferramentas que tem para conquistar um lugar ali no grupo, né? Então, assim, isso não vai ser resolvido com aquela uma pessoa. Isso vai ser resolvido na dinâmica da turma. Para tudo que estiver fazendo, gente, vamos conversar sobre isso aqui. E aí, isso, né? Essa conversa precisa acontecer em grupo, em combinados, né? E fazer um acordo claro, sem desrespeitar a inteligência das crianças, né? Elas são perfeitamente capazes de compreender, sim. Se não tiver fazendo aquilo que a gente comentou agora há pouco, de reconhecer, né, o sentimento do outro, a vivência do outro, tudo bem, dá pra gente parar e puxar esse assunto. Como que seria para vocês se vocês, né, estivessem tentando resolver, tentando fazer um trabalho e ninguém quer fazer com vocês? Como é que vai ser? Difícil e tal. Então, assim, é claro que só dá pra gente falar sobre esses casos hipotéticos de maneira genérica, né? Então, o que eu consigo dizer no âmbito do genérico é isso. Tenha esse diálogo contínuo com a turma toda, com o grupo todo,
para que não haja exclusão. A inclusão é um tema transversal, independente da disciplina, da matéria, né? Todo mundo precisa conversar sobre isso, sobre como funcionar em grupo, como que uma turma funciona sozinha de maneira a cooperar e de maneira que todos saiam, né, tendo uma experiência positiva, legal, agradável e rompam as suas panelinhas na medida do possível, né, e consigam trabalhar com todo mundo. Tem que fazer trabalho, muitas vezes eu deixo escolherem quem quer fazer o trabalho com quem, né? E aí eles vão para suas panelinhas, seus amigos, melhores amigos. Agora, muitas outras vezes, a dupla ou a equipe é sorteada. Mas eu não quero fazer com as meninas. Mas eu não quero com aquele menino. Vai fazer, vai aprender. Se der problema, mas eu sei que vai dar problema, porque sempre dá. Tudo bem, me chama o professor, chama o responsável, e a gente vai junto lá e medir aquela relação para aprender a conviver socialmente. Então, com crianças e adolescentes, eles ainda estão aprendendo, né? E por isso que a gente fala assim que na vida adulta já o momento de cometer esses erros é quando você está aprendendo a fazer isso, aprendendo a viver com o outro, viver com o diferente. Então, o que dizer para a vítima do bullying? Mantenha-se forte, encontre o teu centro na tua própria força, nas tuas próprias capacidades, né? Aguenta firme. Primeiro, é importante dizer que isso vai passar, né? E assim, outros momentos da tua vida surgirão, né? Se agora parece, né? Assim, no calor, no olho do furacão, parece que esse é o teu mundo, essa é a tua vida. É importante tu saber que isso vai passar. Tu vai conhecer outros momentos, tu vai viver outras coisas, tu vai viver outras experiências, e esse período vai ficar marcado para ti, mas ele, em algum momento, tu vai lembrar dele como uma experiência passada, sabe? O teu corpo vai mudar, o teu jeito vai mudar, e tu vai conseguir te relacionar com vários outros tipos de pessoas. Encontre relações que te fazem bem, pessoas que te valorizem, e busque estar na companhia dessas pessoas. Se isso não for possível, né, com outros colegas da tua idade, não hesite em pedir ajuda de algum adulto, né, ou de uma outra pessoa, sabe, de um outro responsável. Você não está errado nessa história. Por mais que te façam pensar que você é o errado da história, né, você não é. Ninguém merece passar por uma experiência de rejeição e exclusão. Ninguém. Por mais que você faça as coisas erradas, por mais que você, né, haja mal algumas vezes, ninguém merece ser rejeitado e excluído. Então, e não precisa ter medo, e assim, não vai adiantar você querer minimizar a situação, fingir que o outro afeta e querer se fazer de forte. Porque é aquilo que o André estava falando antes. Enquanto a pessoa não demonstra o quanto aquilo incomodou ela, muitas vezes o outro não percebe. E o outro se mantém nessa mesma lógica de brincadeirinha tóxica, de invadir, porque a permissão ainda é concedida. Então, tente mostrar claramente, falar assim, cara, não dá pra você falar assim comigo, me respeita, e não é justo, não tenho direito de falar desse jeito ou de agir desse jeito, né? Muito menos quando isso parte pro físico, né? Muitas vezes a gente falou pouco disso, mas o bullying muitas vezes ele transpõe o limite do verbal e do social, da difamação social, né? Muitas vezes ele vira assim uma agressão física mesmo. E se esse limite for cruzado, não deixe passar. Não dê pro outro a impressão de que ele pode fazer isso 1, 2, 3 vezes. Não, 0. 0 vezes ele pode cruzar a linha do desrespeito. Então, se você não tiver como, não souber como, não conseguir, não se sentir confortável ou à vontade para fazer isso sozinho, procure ajuda. Quem é a pessoa que está responsável por ali, né? Por aquele grupo? Procure um professor, procure um coordenador, procure, né, alguém que consiga te amparar, sabe? E faça a sua voz ser ouvida, né? De alguma forma. E além disso também,
a parte do não se importe com isso, né, que eu tinha dito antes que assim, para os adultos e cuidadores não dizerem, qual é a parcela de verdade disso? É o fato de que quando a gente se incomoda menos com isso, quando a gente se abala menos com isso, o bullying perde boa parte da força, né? Então a gente saber rir de nós mesmos. Isso não é feito da noite pro dia, não é feito. Mas saber rir de si mesmo, saber, sabe, levar as coisas mais leves e menos a ferro e fogo, pode ser uma excelente solução. O outro vai cutucar a nossa ferida, vai cutucar a nossa fragilidade, sabe? Quando o outro cutucar a nossa ferida e a gente não se desmontar e não se abalar, a gente vai se perceber mais forte. Aquela vulnerabilidade, né, não vai ser mais uma vulnerabilidade tão intensa, um calcanhar de Aquiles que nos derruba, sabe? Então a gente fica mais forte, justamente quando a gente se leva menos a sério. Tem uma musicista, né, que chama Evelyn Glennie. Ela é surda, ela é um caso incrível. Tem um TED Talk sobre ela, tudo, mas dá para procurar também no Google. Evelyn Glennie é uma percussionista surda. O que ela faz? Ela é totalmente surda, né? E ela é uma das maiores percussionistas do mundo, e ela toca descalça, e ela ensina a aprender como sentir a vibração, a percussão no corpo inteiro. E ela ensina uma coisa assim, se eu pego a baqueta da bateria e eu dou com força no tambor, o som sai oco e ele vibra pouco. Se a minha mão tá leve e flexível, como uma onda no mar, eu consigo fazer um som reverberar muito mais do que se eu tiver tenso, se a minha mão estiver tensa. Eu acho que essa lição é transponível para nossa vida. Se a gente tá relaxado, respirando tranquilo, né, e flexível. Isso é a lição do Bruce Lee também, né? Be water, my friend. Be water, my friend, né? Seja água, né? É a lição do Bruce Lee, né? Se a gente consegue ser maleável como a água, ninguém nos derruba, né? Agora, se a gente é duro e rígido, é igual diamante. Diamante é rígido, duro, só que é quebradiço. Dá uma porrada mais forte no diamante, o diamante é duro, mas se der uma porrada bem dada, eles migalham em 1000 pedaços. Então, não se preocupe tanto em ser diamante, seja água. Essa é uma lição, assim, que não, o que é importante dizer de tudo isso, né? Essa lição do seja água não é a substitutiva das outras coisas, tá? Ela é um aprendizado que vem com o tempo, né? E que a gente vai tomando, assim, porrada da vida, e não só do bullying, mas o maior bullying do mundo, a nossa própria vida. Nos derruba. Então, e com isso a gente vai aprendendo a ser mais resiliente, a perceber que, né, que a gente não precisa ficar tão rígido, tão duro, né, tão imutável. A gente pode, né, se desdobrar, ser um pouco mais maleável, e isso nos permite mais pontos de apoio, sabe? A gente, né, a gente falou isso também, sabe quando, André? No cast sobre relações tóxicas, né? E principalmente relações afetivas, amorosas. A gente falou sobre a história dos pilares. E se você tem só um pilar na tua vida, que a gente falou de uma relação tóxica muito abusiva, muitas vezes a pessoa constrói uma situação em que ela é o único pilar da tua vida e você acaba dependendo dela. E se você se desprender daquilo, você não tem mais nada no que se agarrar. Bom, a gente volta para essa dica agora, né, na parte do bullying. Se você tem vários lugares em que se agarrar, nenhum deles é a tua última esperança. Todos eles são possibilidades, né? Grupos diferentes, né? Interesses, núcleos diferentes da tua vida. Então é por aí. Eu adiciono ao que tu disse um conceito interessante, assim, né? A pessoa saber os pontos fortes e os pontos fracos dela. Entra um pouco de autoconhecimento, para adolescentes é mais complicado, mas dá para fazer também a pessoa conhecer um pouco os pontos fortes e os pontos fracos. O bullying sempre acontece em cima dos pontos fracos, né? Ninguém tira sarro de alguma coisa boa do outro, né? Ah, como o outro é bonito, como o outro joga bola muito bem, ninguém faz isso. A zoeira é sempre em cima do ponto fraco.
E quando você sofre repetidamente esse ataque, dá a impressão, dá a percepção de que o teu valor é muito pequeno porque só evidencia o que tem de ruim, né? E não evidencia teus pontos fortes. Então, saber os teus pontos fortes e principalmente saber os teus pontos fracos vai te dar um equilíbrio, né? Entra um pouquinho essa história dos pilares também, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem lúdico, bem para entendimento, assim, né? Tem o peixe e tem o macaco. O peixe sabe nadar, sabe respirar embaixo d'água. O macaco sabe subir em árvore. O macaco pode tentar tirar sarro do peixe dizendo que ele não sabe subir em árvore, mas ele tem outras habilidades. E vice-versa também. O peixe pode tentar fazer bullying com o macaco dizendo que ele não sabe nadar, não respira embaixo d'água. O que a gente tira de lição disso, né? Você pode ter lá um ponto fraco, qual as pessoas estão tirando sarro, mas se tu conhece os teus pontos fortes e tu conhece os teus pontos fracos, quando alguém cita um ponto fraco para ti, tu tem o alicerce dos teus pontos fortes para sustentar o teu valor pessoal. Não sei se eu estou sendo claro, né? Sim, claro. Se tu entende bem aonde estão os teus pontos fortes, aonde estão os teus valores, as tuas vantagens, é nisso que tu se apoia. Aí a pessoa pode dizer, você tem cabeça grande, você joga a bola muito mal. Tudo bem, mas eu sou, de repente, um ótimo desenhista, eu sou muito inteligente em outra área, entende? Os teus valores estão apoiados nisso, não estão apoiados nos teus defeitos, entende? Perfeitamente. É uma dica que a gente, sim... É uma dica que eu sempre passo isso um pouco pra frente, assim, em diferentes situações isso se aplica, né? Sempre quando a pessoa tá se sentindo diminuída, se sentindo sem valor, falta dar uma clareza de pontos fortes e fracos. Todo mundo tem pontos fracos, todo mundo tem defeitos, ninguém é perfeito, né? E entender que esses defeitos são parte de ti, mas que não definem o teu valor como um todo, que você não é feito só de defeitos, isso te ajuda a perceber aonde estão, qual é o teu verdadeiro valor, né? Isso. Tem aquele desenho muito antigo da minha geração, talvez da tua também, que é o Patinho Feio, tem um desenho da Disney, né? O Patinho Feio nasceu diferente. Ele nasceu numa família de ganso, ou numa família aliás, ele nasceu numa família de patos, mas ele não era um pato, ele era um cisne maravilhoso. Só que por ser diferente, os outros irmãos rejeitavam ele ali, tinha aquela rejeição, e o Patinho Feio se sentia super estranho, se sentia um pato feio, né? Mas aí esse pato percebe que ele não é um pato, ele é um cisne maravilhoso, né? Então aonde está o valor dele? Tá em outra coisa que os patos não conseguiam ver. Ele se torna um cisne maravilhoso e o valor dele é muito maior do que aquilo que estava sendo usado de alvo para zoar ele. Fica essa dica aí pra galera. Excelente. A história do Patinho Feio é eterna e sempre se atualiza, né? É atemporal, né? Sempre é atemporal. Talvez sobre pontos fracos, eu fiquei pensando assim, né? Eu conheço casos de pessoas que sofrem bullying por terem pontos fortes e mesmo assim serem reduzidos a isso. Então, assim, sabe, isso acontece muito, por exemplo, com asiáticos, eu tô pensando, né? O chinês é inteligente, o chinês é estudioso, né? Enquanto quando você tá dormindo, tem um chinês estudando, sabe? E aí essa expectativa, então, assim, também acontece, né? Pode acontecer de você ocupar um lugar rígido dentro da turma, né? E assim, sabe? E sofrer uma espécie de bullying diferente, que não é zoado pelo teu ponto fraco, mas é ter uma característica, que pode ser um ponto forte, mas que te limite. E aí, claro, funciona a mesma dica que tu deu, né, André? Isso não te define, né? Esta característica, seja ela um ponto fraco, um ponto forte, não te define, né? Ela não esgota a tua definição. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que todos os teus pontos fracos e do que todos os teus pontos fortes. Você é todo esse conjunto, né? E é uma gestalt. Uma gestalt né, não tem tradução, mas é assim, aquela... Ninguém sabe exatamente como traduzir, mas todo mundo conhece a ideia de uma totalidade que é maior do que a soma das partes. Todos os teus pontos fortes, todos os teus pontos fracos compõem um todo, uma totalidade que em si mesma ela é assim, irredutível, sabe? É uma complexidade irredutível. Você é tudo isso, você é um universo, você tem um mundo interno gigante dentro.
né? E muitas coisas que você nem descobriu e muitas coisas que você ainda nem criou. Tem muito de você que ainda está por criar. Então, viva, experiencia, conheça, descubra, né? Surfe na vida, surfe na onda da vida. É isso aí. Isso aí. E com essa mensagem, então, a gente encerra o episódio de hoje, né? Você encontra a gente lá no nosso Instagram, que é o @mundointernopodcast, @mundointernopodcast. Também encontra a gente no YouTube, também encontra a gente no Spotify, no Castbox, no Deezer e tudo que é o Deezer também. Nós estamos no Deezer também, sabia? Sim, tô ligado. E nós estamos tudo por aí. Estamos aí em qualquer canto tu procurar. Mundo Interno Podcast, a gente está por aí. Você também encontra a gente nos nossos perfis pessoais. O meu é @souandrevieira. O meu é @FábioHMBogo. Obrigado a todos que assistiram, que ouviram, e quero deixar aqui a promessa de que em breve falaremos sobre a parte descartada dessa pauta, que foi humor, comédia, qual o limite do humor e para que serve o humor na nossa vida. Então eu tô com muita vontade de falar sobre isso. Vem em breve, não vou garantir que seja o próximo assunto, né? Vamos pensar aí na pauta, mas em breve. Muito bom. Foi descartado não, né? Foi editado. Mas vamos reutilizar. Muito obrigado a quem ouviu até aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.